Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com uma convidada internacional, diretamente dos Estados Unidos, a Lê Narciso, uma grande colega aí que eu conheci lá no mestrado. Tudo bom, Alê? Seja muito bem-vinda. Oi, Lê, oi, Rafa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ah, que bom. E Rafael Krasicalait, tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Fuco. E é um prazer estar aqui batendo esse papo com a Lê, que é velha conhecida nossa, e minha do Fuco há um bom tempo. Não vou falar sobre tempo para não entregar a idade aqui, mas faz um tempo já que a gente se conhece mesmo. Verdade. Muito bom. E antes, só um recadinho, né? A gente lembrando que a gente está com a turma 2 da pós-graduação do Fisiortopedia aberta, com as inscrições abertas. Então, para quem quiser se especializar e fazer o curso com a gente, a turma 1 está acontecendo, ela está sensacional. E lembrando que é um curso 100% online, onde a gente faz um grande mix aí de aulas gravadas, atividades complementares, pré-teste, pós-teste, tem prova, tem encontros ao vivo, então, assim, uma interação bem legal, né? A plataforma está sensacional e a gente está com as turmas abertas. Então, para quem tiver interesse, corre que os primeiros inscritos aí vão ter uma super promoção aí que o Rafa vai dar uma pitada aí. Então, Rafa, se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade também. A gente recebe sempre algumas perguntas comuns da pós-graduação, né? Acho que a principal é se ela é reconhecida pelo MEC, e também o tempo de duração dela, e ela tem a duração aí de 12 meses, né? Então, a turma de julho vai ir até julho do ano de 2022. A gente vai ficar a pós-graduação ela é divulgada em lotes, né? Então, para que eles conseguirem aí, ou tiverem interesse, a gente sugere para correr e se inscrever lá, porque os primeiros lotes é a pré-venda. No momento que vocês escutarem esse podcast, já vai estar se esgotando. A gente provavelmente já vai estar no segundo lote quase, né? Então, quem tiver interesse, corram lá. Enfim, no site tem mais detalhes também sobre a pós, conteúdo programático e professores. E é um curso muito legal, assim, a gente está recebendo excelentes feedbacks aí dos alunos da primeira turma. Perfeito. Então, vamos para nosso episódio e vamos começar pelo começo, com a Alê se apresentando, né? Uma pessoa muito especial, muito querida aqui. Então, Alê, por favor, se apresenta para quem não te conhece aqui no Brasil, fala um pouquinho do que você estava fazendo aqui e o que você foi fazer aí nos Estados Unidos e um pouco do seu trabalho, tá? Então, por favor. Tá joia. Bom, vou tentar contar a parte resumida, né? Porque se eu for contar a história longa aqui, a gente vai ficar um bom tempo conversando. É Mas uma história inspiradora, Alê, fica à vontade. Tá bom, gente. Obrigada de novo pelo convite. É muito bom estar com vocês. Eu sou fisioterapeuta, sou formada no Brasil. Me formei já tem Aí, Rafa, se eu falar o tempo já vão sacar a minha idade, mas enfim, me formei em 2010 e depois da minha graduação eu tive experiência clínica, atendendo mais na área de ortopedia mesmo, principalmente pessoas com dor de coluna. E assim que eu terminei a graduação, eu tive a chance de ingressar no meu mestrado e depois no meu doutorado. E aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu foquei em pesquisa clínica. Então, foi onde eu tive a chance de tocar alguns ensaios clínicos com pacientes com dor de coluna e também aprofundar um pouquinho mais o meu conhecimento nessa parte de entender os efeitos de intervenções para tratar pessoas com dor de coluna. E aí, nesse meio tempo, enquanto estava fazendo meu doutorado, poucos sabem, mas eu fiz uma pós de saúde da família nesse meio tempo. É uma área também que eu gosto bastante, saúde pública. E assim que... E também, né, nesse período de mestrado, doutorado, além da área clínica, eu também estava dando aula, então tenho experiência como professora em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. E no finalzinho do meu doutorado, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para a Austrália por pouco tempo, 4 meses, e quando eu estava na Austrália, eu fiquei sabendo de uma posição de pós-doc que estava aberta aqui nos Estados Unidos, apliquei na ocasião, e aí, quando eu voltei para o Brasil, né, da Austrália, foi o tempo que eu estava para defender o meu doutorado, e aí nesse período eu participei de entrevistas
com a vaga do pós-doc. E vamos pensar assim, em 5 meses eu coloquei tudo dentro das caixas, das malas e me mudei para cá. Então, eu mudei para os Estados Unidos em 2018 para fazer o meu pós-doc na Universidade de Duke, que fica na Carolina do Norte. E foi quando eu tive a chance de pesquisar um pouquinho outras linhas, né, de pesquisa. E estou aqui desde então. No finalzinho do meu pós-doc, eu apliquei para uma vaga como professora e fui aprovada no finalzinho do pós-doc mesmo, faltando um mês para eu acabar. Eu recebia essa carta convite e comecei a dar aula na Faculdade Campbell. Então, hoje, onde que eu estou hoje? Eu estou na Faculdade Campbell, que fica também na Carolina do Norte. Eu estava até brincando, falando com os meninos antes da gente começar aqui o podcast, que é uma cidadezinha de interior. Então, tem muita fazenda, animais aqui ao redor, é um lugar bem gostoso também. Muito bom. A Lei é mais humilde, né? Ela não falou com quem que ela foi fazer esse pós-doc, né? Que foi com um grande Poxa, pesquisador. Esse pai que é verdade. importante, né? Não esqueça dos seus pais. Com certeza. Aliás, eu falei para vocês, eu contei a historinha resumida, mas é muito bem lembrado, Lê. Tanto no mestrado e doutorado eu tive orientação do Leonardo Costa e no pós-doc do Dr. Chad Cook. Então, também no doutorado eu também trabalhei com o Mark Hancock na Austrália, né? Mas o pós-doc mesmo foi o Chad, e aí com o trabalho do Chad surgiram também outras parcerias, outros pesquisadores aqui. Muito bom. Então, vocês vão pegar um pouquinho dessa experiência de vários professores sensacionais, né? A Lê era uma professora muito querida quando eu estava no mestrado lá na Unicid. Eu sempre lembro dos professores, dos alunos, né? Sempre elogiando muito a Lê. Então, é uma pessoa muito querida por onde passa, né? Então, a gente, para essa conversa, a gente pegou 3 artigos que ela produziu nesse tempo todo aí, né? E acho legal até introduzir um pouquinho dos artigos, Ale, só que a gente não vai entrar em grandes detalhes, vai pegar um pouco dessa esfera maior, que seria um pouco dessa parte social e perspectiva do paciente. Então, são coisas bem interessantes. Então, Ale, conta resumidamente um pouquinho esses 3 artigos que vão estar de base, a gente vai deixar no grupo do Telegram lá do Fisiortopedia. Uhum. Então, fala um pouquinho deles de início aí. Com certeza. Ô, Leandro, só de eu falar desses estudos, eu só queria explicar um ponto aqui para o pessoal sobre os interesses de pesquisa que eu tenho, né? Do Brasil, eu trouxe muita experiência de entender os efeitos de intervenções, ensaio clínico, revisão sistemática e tudo. Quando eu vim para cá, eu ampliei um pouquinho meu horizonte de interesse de pesquisa e eu comecei a trabalhar mais com estudos observacionais. Então, foi quando eu tive a chance de trabalhar com o Dan Rohn, com o Charles, que tem acesso à base de dados de fisioterapia. O Dan Rohn mesmo, ele tem acesso à base de dados militar aqui. O Charles também tem acesso à ATI, também, que é uma base de dados grande de fisioterapia. E nesse meio tempo eu também conheci um médico, um cirurgião de coluna, que tem acesso a uma base de dados com mais de 50 mil pacientes que receberam cirurgia de coluna. Então, foi quando eu comecei a expandir um pouquinho mais a minha linha de pesquisa, e não só em coluna, mas também na área de musculoesquelética. Então, um destes estudos, né, que a gente vai conversar hoje, ele meio que nasceu dessa parceria com o cirurgião, com essa base de dados de pessoas que tinham recebido cirurgia de coluna. Então, esse é um delineamento observacional. E os outros 2 estudos que eu compartilhei, um é uma Umbrella Review, que é uma revisão de revisões, e aí a ideia dessa foi meio que ver a visão, pegar a big picture, né? Eu queria entender um pouquinho qual que era, o que tinha na literatura sobre percepção do paciente, que é uma área, assim, a gente for pensar, né, gente, é uma área ampla, né? A gente explicar a percepção, explicar a experiência, ela é uma área mais ampla, então eu queria entender qual que é o cenário geral, né? Então esse foi uma overview de reviews. E o terceiro estudo, ele é mais ou menos um braço, eu diria que é um braço dessa Umbrella Review, que é um viewpoint que a gente escreveu para a mesma revista, explicando um pouquinho mais do porquê que medir a experiência do paciente é importante. Então, o primeiro estudo ele é mais o foco de tentar entender qual que é a influência de
determinantes sociais de saúde em desfechos após cirurgia de coluna, e os outros dois eles são mais focados nesse conceito de experiência do paciente e como é que a gente mede isso. Legal. E é muito interessante até seu histórico de pesquisa, né, Lê? Porque ele é um pouco, acho que até eu vou chamar de amadurecimento aqui, onde a gente, como fisioterapeuta, sai da faculdade querendo saber o que fazer, a gente começa a entender que tem mais fatores influenciando nesse processo da melhora do paciente, e a gente tenta aumentar esse escopo, e eu acho que o biopsicossocial veio para ampliar um pouco essa visão, né? E aí, dentro do Uhum, biopsicossocial, a gente tem um carro-chefe do biológico, que é muito forte, o psicológico, que a gente acaba aprofundando um pouquinho, e o social, poucas pessoas estudam, né, Ale? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que traz um pouco dessa importância desses artigos, né? E eu acho que a gente pode começar um uhum, pouco por essa esfera, de falar um pouquinho dessa experiência do paciente, para depois a gente ir para os outros aspectos. Então, por favor, quais são os uhum, principais pontos? Eu acho que o artigo está muito bem detalhado, né, e simplificado de uma forma muito didática, uhum. mas seria legal você falar os 5 pontos que tem lá. Claro, você diz mais do overview, Isso. do viewpoint, né? Ah, tá, beleza. Do viewpoint, que é o foco era poder mostrar um pouquinho do porquê que medir a experiência do paciente é importante. E aí, quando a gente estava pensando nesse capítulo, foi inclusive com os alunos agora da Campbell, né? A gente teve algumas reuniões, e o primeiro ponto era assim, antes da gente falar o porquê medir, é legal a gente entender o que que é, né? O Uhum. que que é a experiência do paciente, por que que é importante a gente medir, qual que é a relação disso com os desfechos clínicos, né? E depois, por fim, qual que é a aplicabilidade clínica disso. Então, a nossa ideia nesse viewpoint era fazer meio que esse resumo, explicando o conceito, explicando a importância disso, e também a gente colocou algumas sugestões de alguns questionários, né, que a gente já sabe que são usados para medir, não são os únicos. Depois eu recentemente escrevi um capítulo de livro com esse foco, e eu identifiquei alguns outros também que eu compartilhei nesse capítulo de livro, mas a ideia desse viewpoint era fazer mesmo que uma introdução ao tópico, né, deixar alguns exemplos para os clínicos. Inclusive, a linguagem desse viewpoint, vocês vão perceber que ela o foco é mais clínico mesmo. A gente não aprofundou muito em propriedade de medida, em linguagem muito metodológica, porque a ideia era trazer um pouquinho um olhar mais clínico. Então, assim, de uma forma bem simplificada e bem legal da gente poder entender, a experiência do paciente é um conceito amplo que envolve basicamente todo o processo contínuo que o paciente tem com o sistema de saúde. Então, desde o momento em que ele entra em contato, por exemplo, com a clínica, ou para agendar, né, uma consulta com o médico ou com o físio, até o momento em que ele recebe alta ou que ele é encaminhado para algum serviço. Então, é considerado um processo contínuo, né, um processo dinâmico. E aí envolve toda a relação que o paciente teve, não só com o físio, mas com todos os profissionais de saúde durante essa experiência, durante esse processo. E aí isso inclui secretária, isso inclui todas as pessoas mesmo que participaram desse processo. E não só a relação em termos de comunicação com essas pessoas, mas também o ambiente que o paciente está. Então, basicamente, esse é um conceito mais amplo, que é essa experiência contínua. E uma coisa interessante, tem um autor que ele separou a experiência do paciente pensando em aspectos relacionais e aspectos funcionais. Não é que tem que ser assim, né? Mas foi uma sugestão que ele fez de uma forma bem didática da gente conseguir entender um pouco. Como eu falei para vocês, experiência é um conceito amplo, né? Ele é abrangente. É igual eu pegar e, sei lá, perguntar para o pessoal assim, antes da pandemia, como que... Imagina uma viagem que você fez. Imagina só. Aí a pessoa fala, eu fiz uma viagem e tal. Eu falo assim, como é que foi a tua experiência? Então, nada mais é do que como é que foi a tua percepção desse mundo ao teu redor, do que você vivenciou. E é muito louco que cada pessoa, mesmo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, elas vão ter experiências diferentes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é, se a gente vai num restaurante agora, nós três aqui comer alguma coisa junto, se a gente pedir o mesmo prato, a gente vai ser atendido pela mesma pessoa, a nossa experiência vai ser diferente, né? Porque depende da percepção nossa.
com o cuidado que a gente recebeu, com as influências externas, como a gente está internamente também. Porque tem isso, né, gente? Experiência também influenciada pelos fatores externos e internos. Como que a gente está no dia, se a gente está triste, se a gente está ansioso, se a gente está, sei lá, com uma dor e está catastrofizando aquilo. Então, assim, tudo isso influencia muito, né? Então, para tentar meio que, vamos pensar assim, classificar isso de uma forma um pouco mais didática, teve um autor que separou essa experiência, que é essa percepção geral, em aspectos relacionais, que tem mais a ver com comunicação, com relação interpessoal, e os fatores, os aspectos funcionais, que tem mais a ver com o ambiente que o paciente está, se o ambiente está limpo, se não está, se é um ambiente confortável, se é um ambiente que o paciente se sente seguro, se a logística funciona bem, se ele precisou esperar muito tempo para ser atendido ou não, como é que foi isso. Então, o que a gente percebe é que tudo isso influencia para que a pessoa perceba, puxa, minha experiência foi boa ou não. Né? Então, esse é um resuminho do conceito e de como que ele pode ser dividido e classificado. Legal. E é muito legal porque isso vai de encontro. A gente gravou um podcast recente com a Thaís Chaves, né? Que a gente falou muito dessa coisa do contexto, né? O foco era um pouco do placebo, nocebo, o contexto em relação a esses fatores. E eu queria até uma perspectiva tua, né, Ale? Você falou que veio aqui do Brasil, fez ensaios clínicos, e aí agora você está estudando essa questão do experiência do paciente, aquela pergunta de banca, né? Somando essas informações, assim, como que você acha que isso influenciou no que você fez no seu ensaio clínico, né? E o que que hoje você acha que poderia ser diferente para realmente realizar um protocolo de um ensaio, né? Uhum. Lê, eu acho que essa é uma excelente pergunta. É difícil, eu acho, que dentro de um ensaio clínico a gente avaliar todas as possíveis variáveis que podem influenciar num desfecho, porque, na verdade, assim, um dos conceitos da experiência do paciente, e aí eu acho que é um link muito legal para a tua pergunta, é que a qualidade do serviço ela tem meio que os pilares, né? Principalmente no sistema de saúde britânico e também americano, em se preza muito assim, ó, para a gente considerar que aquele sistema, aquele cuidado de saúde, ele tem qualidade, a gente considera os desfechos clínicos, que é muito o que a gente olha nos ensaios clínicos, né? A segurança do paciente e a experiência dele. Então, hoje, a experiência, não só hoje, né, porque é um conceito que não é de agora, ele já existe já há um tempinho, a experiência é um desses pilares para a qualidade do serviço que a gente oferece. Então, assim, se a gente for pensar isso para um ensaio clínico, seria muito bom que a gente conseguisse medir a experiência do paciente também, porque o que se diz, né? E aí é legal a gente também falar disso, que a opinião é meio dividida na ciência, tá? Então, tem gente que fala assim, a experiência do paciente, ela pode influenciar nos desfechos clínicos, e tem dado científico comprovando, tem alguns outros estudos que falam que não tem muita relação. Então, assim, por isso que eu falo que a opinião, ela é um pouco dividida, e eu diria que principalmente para a área de musculoesquelética. Para a área de hospital, eu acho que tem mais respostas, até porque quando esses medidores, esses questionários de experiência foram criados, eles foram criados justamente nesse ambiente hospitalar. Então, na parte musculoesquelética, a gente ainda tem alguns gaps, né? Mas, assim, Lê, eu acho que no ensaio clínico, se a gente conseguisse medir experiência, também seria interessante, porque isso pode influenciar a forma como o paciente vai responder nos desfechos clínicos, né? Então, é de fato um aspecto a ser pensado. Eu não sei se hoje, se eu fosse fazer um ensaio clínico com o Mackenzie, se caberia talvez medir, mas provavelmente eu incluiria algum desfecho nesse sentido para conseguir entender mais como é que foi a percepção do paciente durante o cuidado. É. Uhum. Essa é uma ótima pergunta,
Os PRAMs, eles são, de fato, Patient Reported Experience Measures, então eles medem a experiência ao invés do desfecho em si, como dor, incapacidade, qualidade de vida, né, assim por diante. Então, a ideia é uma coisa mais genérica, entre aspas. E aí, assim, os PRAMs, hoje, se vocês olharem até esse viewpoint, vocês vão ver que tem uma tabelinha com algumas sugestões de questionários. Então, esses questionários, o que a gente tentou fazer aqui também é mostrar um pouquinho, até abrir eles aqui, ó, quais são as forças e as limitações de cada um desses questionários e quais são os aspectos que eles medem. Então, basicamente, se a gente for pensar naqueles aspectos que eu contei para vocês, os relacionais e funcionais, nessa tabela a gente tentou mostrar um pouquinho disso também. Então, se o pessoal olhar lá a tabela 2, vai ver que tem uma coluna que é quais são os aspectos da experiência do paciente. Então, tem lá, por exemplo, o comportamento, a informação, se ela foi adequada, educação, a sensibilidade do profissional com relação às emoções do paciente, o tempo de espera, a segurança do paciente. Então, o que a gente tentou fazer ali foi colocar os aspectos que eu contei para vocês, relacionais e funcionais, e quais desses aspectos que são considerados em cada um desses PRAMs. E, resumidamente, o que a gente encontrou? A maior parte deles inclui os fatores relacionais. Então, a maioria investiga comunicação, informação, se ela foi adequada em relação ao diagnóstico, aquilo que o paciente espera, se o paciente ele foi incluído nas decisões profissionais ou não, e pouquíssimos, assim, englobam os fatores funcionais, que são aqueles mais ligados à parte logística, encaminhamentos, tempo de espera, e o ambiente, assim por diante. E o que a gente percebe é que nenhum deles consegue, obviamente, que inclui tudo, todos os desfechos relacionais, todos os desfechos funcionais, até porque é um conceito que varia, né? Então, alguns deles foram criados até um pouco antes de ter uma definição um pouco mais consolidada para a experiência em si. Então, é basicamente isso. Esses questionários, eles medem estes fatores relacionais e esses fatores funcionais. E mostram para a gente o que está funcionando e o que não está funcionando muito bem. Que eu acho que essa que é a chave também. O que a gente pode fazer melhor? Né? Quando a gente olha esses PRAMs, mostra o que a gente, enquanto profissional, está fazendo que está indo legal, o que pode ser melhor, o que dentro do nosso sistema, da nossa clínica, do hospital pode ser diferente, para que essas experiências sejam mais positivas. Então, essa é a mensagem final dessa tabela dos PRAMs. E tem mais, né? Tem mais do que esses. Atualmente, a gente até está começamos recentemente uma revisão sistemática para entender quem são esses PRAMs e qual que é, de fato, a qualidade das propriedades de medida desses PRAMs. Essa é a próxima etapa nossa aí desse vamos pensar assim, o terceiro estudo dessa saga. Entendi, muito legal. E aí eu vou pedir para o Rafa até comentar um pouquinho, né? A gente vira e mexe, né? Ele tenta discutir um pouquinho sobre essa questão de mercado, como que a gente pode trazer tudo que as evidências estão trazendo e mostrando, né? E como a gente quer colocar na prática sempre isso. Acho que a Rafa pode comentar um pouco sobre esse processo do comportamento em relação à influência de mercado. Então, por favor, Rafa. Eu acho que até tem um ponto que, enfim, né, de fato, se a experiência do paciente afeta ou não desfechos, né, realmente é um ponto, enfim, aberto aí na literatura, mas que a experiência da pessoa afeta o comportamento dela em termos de uso do sistema e na verdade, talvez seja uma régua para a percepção de valor atrelada ao serviço. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode, né, ter com muito mais clareza essa resposta, né? Eu acho que o mercado em si, seja da saúde ou não, já vê valor nessa coisa da experiência do cliente ou do usuário há muito tempo, né? Talvez eles não façam a melhor, ou tentam medir, né, a experiência da melhor forma possível, mas hoje, quando a gente vai olhar para toda a linha de desenvolvimento de novos produtos, né, seja com metodologias mais estruturadas como Design Thinking, ou as metodologias de desenvolvimento tecnológico mesmo, né, Scrum, Agile, todas elas, assim como a gente fala que o nosso atendimento de qualidade hoje é centrado no paciente, todas essas medidas de desenvolvimento de produtos, elas são centradas na experiência do cliente ou usuário, né? Porque, de fato, isso é uma coisa que eu acho que o mercado tem entendido ao longo do tempo, né? A experiência do usuário ela é um fator determinante em termos de
comportamento desse consumidor usuário. Você pode ter, enfim, né, 2 programas, por exemplo, de nutrição, com uma eficácia semelhante em termos de perda de peso, só que em um lugar você tem uma baita de uma experiência atrelada, em outro não, né? E isso reflete no valor agregado cobrado para aquele produto, quantos clientes estão dispostos a pagar, e a probabilidade talvez até de eles indicarem esse serviço para outras pessoas ou voltarem a usar esse serviço, né? E a regra ao contrário também existe. Muitas vezes você vai ter lugares que não entregam algo custo efetivo, mas que causam uma boa experiência, investem em uma boa experiência e se diferenciam no mercado. Quando eu comecei a estudar mais sobre saúde baseada em valor, né, e sobre a ideia da gente tentar entregar mais valor em toda a cadeia de cuidado, uma coisa me veio assim, ficou gravada na minha cabeça. A ideia de que talvez a gente esteja competindo na saúde no lugar errado. Tem inclusive uma frase, né, do livro do Mark Porter lá, onde ele fala exatamente isso, né? Em qualquer setor, a competição, a competitividade, ela entrega melhores serviços e diminui o custo ao longo do tempo. Em qualquer setor que você olha da indústria, exceto na saúde. E aí, uma das conclusões da análise dele é justamente essa, né? Ao invés de tentar concorrer, entregar mais valor, ou seja, oferecer coisas mais custo-efetivas que promovam uma experiência melhor para o cliente e um valor percebido maior, a competição muitas vezes está em oferecer um pacote de sessões pelo menor preço, tá? Em oferecer um serviço que é muito mais caro, independente daquilo ser necessário. Ou muitas vezes está em tentar empurrar sua dívida para o outro stakeholder, né? Eu atendo mais vezes, empurro mais sessões, empurro minha dívida para o governo ou para o convênio. Então fica um passo a passo de batata quente e, na verdade, a concorrência entre o setor de saúde ela não está acontecendo onde ela deveria, que é na experiência e no resultado, né? Então isso é uma coisa até interessante da gente pensar, porque, de fato, é muito lógico a gente entender, e eu acho que existem evidências, pelo menos fora da saúde, de que essa experiência é determinante para a percepção ou valor que o paciente topa pagar, uso do sistema, quanto ele volta, né? Acho que essa é uma discussão realmente relevante, assim, nessa interface de mercado e pesquisa. Isso é verdade. O Rafa, até você falando me fez pensar algumas coisas também aqui. O quanto que, como você colocou, né? O quanto que ainda a gente precisa evoluir nessa área da saúde para esse ponto de experiência. Eu me lembrei de dois pontos que ainda precisam ser melhor investigados, que é a forma da gente coletar a experiência e quando que a gente coleta. Então, quando eu estava escrevendo mesmo esse capítulo de livro, foi quando eu refleti mais sobre isso, que eu comecei a ler mais sobre isso. E assim, por exemplo, a gente vai pensar qual que é a melhor forma de coletar nos dias de hoje. A gente está vivendo um momento da nossa sociedade em que a tecnologia está aumentando, né? Está crescendo. Próprio exemplo aqui da fisiortopedia, do podcast, né? E aí o que alguns pesquisadores falam será que a gente manter aquela forma antiga de survey é a melhor para coletar a experiência? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando esses PRAMs eles foram criados, não necessariamente com esse nome, porque o nome PRAM ele é mais recente, mas eles eram os famosos surveys mesmo, né, de coletar a experiência do paciente e tal, em hospital. E a crítica era muito assim, o tempo que demora para aplicar. E o quanto que as pessoas entendem o que está sendo perguntado. Então, de fato, quem pergunta, o profissional ou o paciente responde? Se a gente for pensar no conceito do PRAM mesmo, a ideia é que o paciente ele responda a percepção dele. Mas a gente sabe que em muitos lugares ainda é o profissional que pergunta. E como é que faz isso? Faz no papel? Faz eletrônico? Faz como? Qual que é a melhor forma? Faz isso através de um aplicativo? Faz isso no celular? Como é que a gente faz as pessoas responderem melhor? Número de perguntas, né? Quanto que isso faz, quanto que isso muda, né? A questão das pessoas responderem, porque, por exemplo, aqui, uma das reclamações dos clínicos é quando se coloca muita coisa para medir. E eu não sei se acredito que no Brasil seja semelhante. Você vai avaliar o paciente primeiro dia, ou sei lá, a segunda avaliação. O que os físios reclamam muito é o tempo de aplicação, por exemplo, de um questionário de incapacidade, questionário de dor, questionário
depressão, de ansiedade e por aí vai, né. Então a experiência do paciente, ela também acaba sofrendo um pouco na área da saúde nesse ponto, pelo menos aqui, porque acaba sendo uma coisa a mais para aplicar, ou para pedir para o paciente, aí às vezes o paciente também não quer, né, porque, ou responde às vezes de uma forma mais superficial, ou não responde, a gente fica com uma taxa de resposta, que não é satisfatória, né. Então isso ainda são respostas para a gente investigar um pouquinho mais. E quando coletar também é outra, porque a experiência do paciente ela tem que ser contínua. Então a gente vai avaliando isso ao longo, a gente espera chegar mais para o final, aí acabou, a gente continua coletando para ver como é que ele está, se ele foi encaminhado para um outro serviço, a gente continua entrando em contato para saber como é que foi. Então assim, ainda são perguntas que precisam ainda de mais estudos, precisa de mais conversa para a gente conseguir entender isso melhor. Vocês têm alguma opinião nesses dois pontos, assim, forma de aplicar ou quando aplicar? A gente discute direto isso, somente com a Thaís Chaves, né, que é a nossa mulher dos questionários aqui no Brasil, e do grupo também. E é engraçado que a gente fica um pouco com aquela briga do qual e do quant, né? E aí, até na tua fala, assim, eu fico percebendo que é uma coisa que é interessante. Todo mundo reclamaria de preencher um questionário que duraria uns 15, 20 minutos, porque fala que é muito longo, tem que ler e tudo. Mas é muito fácil você pegar uma avaliação que, no paciente contando a sua própria história, ele dura 1h30 fácil, né? Hoje mesmo eu fiz uma avaliação de manhã, durou 1h30 e a parte de contar uma história durou 1 hora, né? Então, a percepção dele de estar sendo bem atendido, ele provavelmente vai ser maior pelo soft skill da escuta e da comunicação, do que na parte do hard skill, que seria uma parte mais metrificável, né, entre aspas. Então nessas horas é um conflito, porque a gente entende a necessidade da padronização de um serviço, do sistema, e isso é muito importante para a gente ter reais medidas, né? Só que ao mesmo tempo ele vai sendo essa coisa. Então eu sempre brinco que a gente tem que falar, primeiro ver qual contexto que você está, porque se você está num grande centro, né, você acabou de falar de um database, né? Esse database com qualitativo, ele provavelmente não vai ter um funcionamento tão bom quanto, né? Então, para eu ter 50 mil, 100 mil pessoas, né, eu preciso ter métricas simples e fáceis de detectar, né? E para detectar algumas coisas mais a fundo, eu preciso de, às vezes, uma experiência, um relato, né, mais aprofundado. E até para sentir, né, essa fala, né, do tipo, eu estou escutando e estou vendo a entonação da pessoa durante a fala, ou eu estou lendo o que ele escreveu e digitou, né? Então, assim, putz, aí é outro mundo, né? É É uma coisa verdade, até legal, é assim. verdade. Hoje a gente está entrando em contato muito com outras áreas, né? E eu vejo, tem uns paralelos que são ricos, assim, em termos de aprendizagem. Então, hoje eu percebo, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento e programação, quando eles querem ver a experiência da pessoa, muitas vezes eles nem perguntam, eles vão olhar o comportamento dela, né? Então, você tem vários programas que acompanham, ou, né, quando o Google estava desenvolvendo, ou várias empresas estão desenvolvendo o site, eles botam um eye tracker, ele pede liberação para liberar um eye tracker na câmera, com computer vision, ele consegue saber para onde você olha, e você consegue rastrear, por exemplo, o mouse da pessoa. E aí, na verdade, como eles já sabem, por relatos prévios quali, que a pessoa, quando ela tem que demorar muito para achar uma coisa, isso gera uma experiência ruim, eles vão tentando maximizar por dados quanti de comportamento, né, o que seria uma UX melhor. E na saúde, eu acho que a gente tem vários momentos que a gente sabe quais são os fatores relacionados a uma boa percepção. Todo mundo aqui num pronto-socorro quer chegar rápido e ser atendido rápido. Você não precisa perguntar para as pessoas se elas querem ser atendidas rápido. É. Com Então, na certeza. medida que você entende isso, né, você consegue olhar para o comportamento ou do sistema ou das pessoas, talvez, e tentar maximizar essa experiência do consumidor, usuário do serviço de saúde. Né? Mas é aquele desafio mesmo, porque a experiência ou a percepção, né, por mais que a gente tente, por exemplo, com a dor, quantificar a experiência de dor, a gente sabe que a dor é uma percepção e, portanto, ela é subjetiva. Né? Então, a gente tenta dimensionar ela, né, e a gente discute muito isso, mas por definição, a dor é uma experiência que ela tem componentes não só sensório-discriminativos, e mesmo assim, nossa principal medida para a eficácia de intervenções é a intensidade da dor. Que na própria definição da dor já mostra para a gente que não define a dor
intensidade não representa a experiência de dor. Um aspecto só, né? Eu me pergunto se a gente não fica derrapando e comparando ou falando que intervenções não são diferentes, porque a gente não está olhando a experiência como um todo. Muito interessante, Rafa. Você falou uma coisa legal, né, de a gente olhar para outras áreas também. E aí, quando você falou de observar, né, para entender um pouco também da percepção, experiência, me fez lembrar também do quanto que a gente coloca subjetividade e objetividade de medidas, né? E para a experiência é muito interessante, assim, porque tem tem até um livro que ele faz tem uma figura muito legal que faz uma comparação, assim, do que é mais, tem tipo um quadrado, assim, ele coloca diferentes exemplos do que é subjetivo, objetivo e tal, bem legal. E dá um exemplo, por exemplo, bilhetinho que o paciente deixa, às vezes, para o fisioterapeuta, um agradecimento, contando um pouco como foi. Isso é um aspecto da experiência. Por isso que é tão difícil da gente medir, porque, como você falou da dor, né, a experiência durante o cuidado que o paciente recebe é também, né, é tão abrangente, ela é tão subjetiva que é difícil da gente conseguir medir. Eu acho até que a gente mede só alguns aspectos mesmo, a gente não consegue medir tudo, né? Então, um outro exemplo é observar. Então, tem também alguns métodos de observação para a experiência do paciente nessa parte clínica. E os questionários, eles estão meio que nessa linha do que é mais objetivo. Mas, de novo, que é o que você falou da intensidade da dor, a gente não consegue medir tudo. A gente mede alguns aspectos disso, mas não tudo. Uhum. É muito legal isso que você falou. Olha, eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta para ti, porque assim, né, quando a gente está falando desses aspectos sociais e também da experiência, eu acho que existe uma questão cultural que vai entrar muito forte, né? E eu acho que você é uma ótima pessoa para dar alguns exemplos. Eu não sei se você está tendo essa experiência com o paciente aí, né? Porque eu fico até me perguntando quanto que essa validade externa do que você encontrar em relação à experiência de um país, ele poderia ser transferido para cá, né? Então, o brasileiro é um país que gosta muito do toque, gosta muito dessa coisa do contato, né? E eu já tive algumas experiências de entender pessoas europeias e tudo mais, e assim, é outro tipo de contato que você tem que ter com a pessoa, né? Então, se você chegar cheio de mão com a pessoa, ela vai provavelmente se sentir totalmente incomodada e provavelmente a tela é até mais fácil, né? Assim, então, tem vários aspectos que eu acho, eu queria saber a sua opinião um pouco disso, né? Como que seria essa externalização dos dados ou do que a gente encontrar em estudo de experiência em questões culturais, né? Nossa, só ótimas perguntas. Muito legal isso. Eu acho que a questão do toque ela é um dos aspectos de diferenças culturais, né? Mas uma coisa que eu percebo aqui é também o cuidado para não entrar em assuntos muito sensíveis em pouco tempo. Porque às vezes o que eu percebo na nossa cultura a gente facilmente a gente começa a conversar com as pessoas e logo a gente já entra em assuntos mais pessoais, né? Em assuntos mais. A gente tem mais essa facilidade que eu acho que é do nosso traço cultural mesmo. Aqui o que eu percebo, e aí eu falo dentro de uma percepção de onde eu moro, eu não sei nem se em outras regiões do estado isso pode ser diferente, mas eu percebo que as pessoas elas são um pouco mais reservadas. Então, o quanto a gente toca em assuntos mais pessoais ou até mesmo familiares, isso é uma coisa que precisa de mais tempo, de mais contato, de mais relação mesmo. Então, eu acho que a experiência, por ela já ser um conceito ou um construto mais complexo, ela teria que considerar os aspectos culturais mesmo, que vão muito Recursos. além disso que a gente conversou agora, de contato físico ou de assuntos mais sensíveis, né? Eu acho que a gente teria que comparar dados mesmo para ver o quão parecidos são, né, as respostas, digo, quão parecidas as respostas são dos pacientes nesses lugares, mas eu não sei, Lê, o quanto que daria para a gente fazer muitas comparações. Eu acho também que depende de qual é o aspecto da experiência que a gente está olhando. Que, por exemplo, aspectos logísticos, né, eu acho que tempo de espera, ambiente limpo e tal, acho que são coisas que talvez sejam mais fáceis da gente comparar. Agora, a parte mesmo de comunicação, acho que ela talvez, né, seja um pouco diferente nos países. Se bem que eu acho que todo mundo, assim, essa é uma opinião minha, não baseada em evidência, mas eu acho que boa parte das pessoas espera uma explicação cuidadosa, que o profissional dedique tempo, né? Mas eu acho que talvez em algumas culturas a expectativa seja diferente.
Eu acho que alguns profissionais já sabem, alguns pacientes já sabem que a cultura, às vezes, é o profissional sendo mais direto ao ponto, então talvez não criem uma expectativa tão grande. Mas acho que depende muito do aspecto da experiência que a gente está avaliando também. Sim. Eu acho interessante isso. Tem um ponto que eu demorei para entender ao ler ensaios clínicos, né, que principalmente a LCA tinha bastante desses estudos, que é o que eu estudava mais numa época, muito home-based exercise, né? Então você tem exercícios que se entrega e é engraçado que essa questão da 1 hora de sessão, ela é uma coisa totalmente brasileira, né? Então, as sessões fora normalmente é 15, 20 minutos. Se você vai num osteopata fora, ele com certeza vai fazer um ajuste, você vai embora, né? Então, assim, o tempo de exposição e essa relação terapeuta e paciente, eles acabam mudando muito porque o tempo que você fica é o outro, né? Realmente, às vezes, muitas vezes as respostas são mais monossilábicas, parece que o cara entendeu tudo que você falou, ele meio que acata e aceita, às vezes, né? Meio estranho isso. Então, tem algumas coisas que são interessantes, isso é só uma explicação do porquê que a gente está falando um pouco dessas questões culturais que podem mudar bastante, né? Uhum. Olê, se até posso pegar um gancho do que você colocou agora sobre a Por parte da favor. comunicação, né? O quanto que o paciente, às vezes, ele entende, que a comunicação, ela é um aspecto da experiência, do aspecto relacional. Mas tem uma parte legal também que você falou, do quanto a pessoa entende e tudo mais, que me faz pensar num dos aspectos dos determinantes sociais de saúde, que é também o quanto que a pessoa ela consegue entender o que o profissional da saúde fala. Então, também só foi um link que eu fiz aqui na minha cabeça aqui que me fez pensar um pouco. Também a linguagem que a gente usa, o quanto isso pode influenciar a pessoa a entender e ter uma experiência mais completa também, né? Sim, que é a questão do letramento em saúde, ou letramento em educação. Exato, exato. Então, é uma Eu tava variável. tentando lembrar essa palavra, é isso mesmo. Não, ele é uma variável que vira e mexe a gente tem, porque realmente existe esse abismo, né, do que a gente fala, o que a pessoa entende, né, e toda essa percepção de todo o processo, né. E aí, até entrando em alguns detalhes um pouco mais dos estudos, Ale, eu queria muito que você falasse do terceiro estudo, né, que a gente estava falando, onde teve uma análise um pouco diferente de cluster, que são os fatores determinantes sociais desse Big Data aí que você teve em mãos. Olê, eu vou contar um pouquinho da história desse paper, que ela é bem interessante. Então, para quem está acompanhando a gente, esse é o terceiro paper, ele é um paper que ele quantifica qual que é a influência dos determinantes sociais de saúde de uma forma coletiva. Então, esse paper, na verdade, ele nasceu de um outro paper que tá under review, ele não foi publicado ainda, apesar dele ter nascido antes desse aqui, que já está na Plus One. Mas foi assim, vocês devem ter visto, quem acompanha a gente aqui deve ter visto um paper publicado na PEN em 2018, que era um paper que fazia uma análise, uma latent class analysis, para entender um pouquinho dos fatores biopsicossociais, fatores de risco biopsicossociais, para o desenvolvimento de dor. Então, em 2018, eu li esse paper, aí eu pensei, puxa, que legal, né? Eles usaram uma análise, o Latent Class Analysis, que é uma análise que tem na sua essência a ideia do cluster, né? De conseguir identificar grupos homogêneos e ver qual que é o risco que essas pessoas têm em desfechos a médio e longo prazo. E aí, o que eu pensei? Eu já tinha o acesso a essa base de dados dos 50 mil e pouquinho pacientes que tinham recebido cirurgia de coluna. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, queria entender um pouco se dá para a gente identificar características biopsicossociais antes da cirurgia e o quanto que essas características vão influenciar lá na frente. Só que eu não queria identificar, estudar elas de uma forma separada. E nem com regressão. Eu queria fazer uma análise parecida com esse estudo da PEN, que era com a Latent Class Analysis, identificar os clusters, identificar os grupinhos, que ele ia fazer, na verdade, um mix de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e identificar essas classes, né, essas classes de risco. Então, eu escrevi na época um projeto para um financiamento interno da Duke, que a gente conseguiu nesse projeto, e a gente começou a fazer isso com pacientes idosos. Então, a gente classificou somente os idosos, por que idosos, né? Até na ocasião, esse paper também foi com idosos da PEN, essa linha de idosos, a gente tem muito estudo
investigando os fatores biopsicossociais, mas de uma forma individual. Então, qual que é a influência individual desses fatores nos desfechos a médio e longo prazo? Mas até então não tinha nenhum paper analisando o efeito coletivo deles. Então, foi por isso que a gente fez esse estudo. E foi muito legal, a gente identificou 3 classes de fatores biopsicossociais, fatores de risco. E, bom, depois até posso comentar um pouquinho mais de quais foram esses fatores que a gente incluiu. A gente ficou limitado aos fatores que tinham na própria base de dados, então não dá para a gente incluir tudo que a gente queria para representar, por exemplo, o psicológico ou o social, né? E como vocês já devem imaginar, essas 2 áreas, psicológico e social, a gente tinha menos variáveis do que, por exemplo, para o biológico, mas a gente conseguiu fazer mesmo assim. E a gente identificou, resumidamente aqui, a mensagem para levar para casa é que a gente identificou um low risk, um high risk e um que era meio que no meio termo, com fatores físicos e sociais. Então, era um grupo que tinha fatores psicológicos muito bons, mas não muito bons para biológico e para social. E aí, o high risk, como era a nossa hipótese, respondeu mal pós-cirurgia, para dor nas costas, dor nas pernas, incapacidade e qualidade de vida. Então, foram os achados principais desse estudo. E aí, depois dele, a gente pensou, vamos focar só nos aspectos sociais. Porque atualmente, vocês sabem, é uma área muito importante hoje na saúde, na físio, né? A gente tem falado mais, embora não seja uma área nova, a gente tem falado mais disso recentemente, né? E aí surgiu dessa ideia da gente falar assim, vamos só ver agora os fatores sociais. E como tem, assim, análises diferentes na literatura, a gente quis fazer 2 tipos de análises diferentes nesse paper. Então, inclusive, o primeiro autor é o Zach Rithorn, que é um amigo meu que está terminando o doutorado dele, começando um pós-doc, e a gente olhou somente os determinantes sociais e qual que era o efeito coletivo deles. Então, a gente tinha, por exemplo, raça, etnia, nível educacional, se a pessoa estava empregada ou não, qual que era o tipo de convênio de saúde, o gênero. Então, a gente incluiu esses 5 fatores, 5 determinantes, né, sociais de saúde, e a gente utilizou 2 métodos, 2 métodos sendo um deles o cluster. E aí, no cluster, a gente identificou alguns grupos, e esse paper é muito legal de dar uma olhadinha, tem uma figura final, que é a figura que eu mais gosto, que é um infograph desse paper, em que ele incluiu mais de 8.000 pessoas, e ele identificou esses clusters, e um deles, gente, era um bem claramente que era de pessoas novas. Quando eu falo novas, assim, é menos de 60 e poucos anos. Então, a média desse paper de idade era 60. Então, menos do que isso foi chamado de younger, de novo, mas não necessariamente que sejam pessoas de 30, 20 anos, tá? Aí tinha pessoas brancas e pessoas que tinham um nível socioeconômico alto. Esse socioeconômico a gente chamou assim, mas na verdade era um resuminho para dizer sobre educação, se estava empregado ou não e qual era o tipo de seguro-saúde, para se referir a esse socioeconômico. E o que a gente percebeu de maneira muito clara, essas pessoas mais novas, as pessoas brancas e as pessoas que tinham mais educação, que estavam empregadas, que tinham um bom seguro de saúde, elas respondiam melhor após a cirurgia. E, em contrapartida, as pessoas que eram também mais jovens, né, mas que não eram brancas ou não eram na sua totalidade brancos, que eram hispânicos, latinos e que tinham os níveis socioeconômicos mais baixos, responderam bem pior após a cirurgia. Então, foi vamos pensar assim, foi o principal que a gente encontrou. A gente encontrou mais 2 grupos também nesse cluster, mas praticamente não teve diferença, que eram pessoas mais velhas, brancas, nos 2 grupos. A diferença entre eles é que um tinha predominância de mulheres e o outro predominância de homens, mas parece que o gênero em si não influenciou muito. O que pegou mais, que a gente percebeu mesmo, foi a questão da etnia, da raça, e o fator socioeconômico. Muito interessante, Ale. E até eu vou te perguntar uma coisa, porque assim, tem um amigo nosso, né, o Léo Ávila, que ele estuda a síndrome da falha cirúrgica,
E o que você está falando é em relação ao prognóstico da cirurgia em si, certo? Foi, sim, foi após a cirurgia, 3 e 12 meses de cirurgia. Então a gente investigou esses fatores sociais antes da cirurgia e qual que seria o efeito em 13 e 12 meses após a cirurgia de coluna. Perfeito. E aí eu queria, na real, eu sempre converso com o Léo sobre isso, eu questiono muito essa definição, né, da síndrome da falha cirúrgica, porque ela é muito simplória, né, do tipo dor depois de 3 meses. Então, assim, não tem variáveis métricas muito firmes, na minha opinião, que realmente fala assim, ah, isso falhou a cirurgia, né? É uma questão muito grande. Você usou a mesma definição para o sucesso da cirurgia ou você acabou usando algo mais abrangente ou mais específico? Para esse estudo, em termos de população, a gente incluiu somente pessoas que tinham feito uma cirurgia, então não tinham pessoas que tinham refeito a cirurgia por alguma falha, então era só primary surgery. A gente está fazendo um segundo paper agora com pessoas que precisaram de mais de uma cirurgia. Legal. Agora, para os desfechos, Lei, aí você me fala se eu estou respondendo a tua pergunta ou não, mas os desfechos a gente categorizou com a medida, o MCID, que é a clinicamente importante. Então, a gente usou dados de outros artigos que tinham o threshold para pessoas que tinham recebido cirurgia de coluna e usamos esses thresholds desses papers. Então, foi assim que a gente identificou se o paciente melhorou ou não para esses desfechos. Até eu fico curioso um pouco disso, né? Eu acho que essa definição da síndrome da falha cirúrgica é interessante ser revista. Se você pegar dados da literatura com MSID, eu acho que tem mais, é algo mais interessante, mais palpável, né? Então, há uma grande discussão em relação a isso. É verdade, e parece que são animais completamente diferentes, né? Como o pessoal brinca, né? Que são populações mesmo diferentes, né? Que Uhum. quem já fez uma cirurgia só ou mais de uma, né? Então, por isso que a gente está investigando agora a revision, que é para ver se isso tem alguma diferença. Mas em termos de como a gente categoriza o desfecho, tem várias formas de fazer, né? E algumas pessoas vão dizer que o MCID tem suas limitações e tem mesmo, mas talvez seja uma das formas mais fáceis para a gente explicar também na clínica, porque quando a gente tem um desfecho contínuo, né, um outcome contínuo, estatisticamente falando é melhor, mas na parte clínica é difícil também de conseguir digerir aquela informação para usar mesmo na parte clínica, né? Então a gente tentou fazer um paper que ele é complexo na parte estatística, mas o desfecho a gente tentou categorizar para ficar um pouco mais simples de digerir. Legal. E aí uma coisa bem interessante, até eu tenho dificuldade de imaginar, sabendo essa informação, né? Mudanças práticas. O que que vocês discutiram no paper? O que que vocês sugeriram em relação, né? É um dado para se ver antes e ter uma cautela a mais se opera ou não opera? Ou se, porque são variáveis, no geral, não modificáveis, né? E aí várias dessas questões são bem relevantes de se discutir como que a gente coloca isso na prática, né? É verdade, se a gente for pensar, né, questão de idade, questão de cor, de fato a gente não tem como mudar. O que a gente discutiu muito é os fatores socioeconômicos. Agora, o que é difícil é o seguinte, a gente está falando de educação, a gente está falando de pessoa que está empregada ou não, nós estamos falando do tipo de seguro-saúde que a pessoa tem. Mas se eu pensar, o que a gente faz enquanto fisioterapeuta? A gente não consegue mexer necessariamente nisso, né? Então, a gente discutiu muito assim, o quanto que esses resultados, eles podem servir como um screening, como uma base para a gente entender quem são essas pessoas e qual que é o risco que elas têm a médio e longo prazo, após a cirurgia. Mas, uma das coisas também que a gente tem discutido é que a gente pode também medir isso. Então, existem hoje ferramentas que medem os determinantes sociais de saúde. Obviamente que não tem uma que seja perfeita, mas tem algumas ferramentas que são muito boas. Tem inclusive um viewpoint na JOSPT que é do próprio Zachary Rethorn, que é o autor desse paper que eu participei, e ele fala um pouco de se a gente não está medindo determinante social de saúde, a gente está perdendo alguma coisa importante desse cenário. A gente tem que medir, né? Só que o que pega a gente, aí eu acho que é legal a gente também discutir tá bom, medimos, o que a gente faz com isso? Né? Porque o que a gente faz enquanto fisioterapeuta? E uma das coisas que a gente discutiu aqui com esse paper, e a gente tem discutido muito aqui entre os físios, é que até chega a ser antiético a gente medir determinante social de saúde. Então, tem um grupo que fala que é antiético, né, ou que pode ser antiético,
sem que a gente tenha soluções para isso. E como é que nós vamos ter solução para isso se a gente está nessa esfera aqui, nesse nível, e não estamos lá no macro, onde fazem as mudanças políticas e tudo mais? Então, o que se fala é o seguinte, a gente tem que medir pensando no que a gente vai fazer depois. Então, a sacada é quais são os resources, né? Quais são me fugiu a palavra em português. Quais são as... Ai, me ajuda com o português que eu esqueci. Recursos, obrigada, Rafa. Quais são os recursos que a gente tem? Então, a gente tem algum programa para encaminhar essas pessoas? A gente tem algum reforço educacional que a gente possa encaminhar, mesmo que não seja diretamente relacionado com a física e com a saúde? O que a gente pode fazer? Então, aqui mesmo tem a própria página da APTA, né, que é a Associação Americana de Físio, o CDC e outros órgãos aqui, eles têm os recursos que ajudam também o que a gente pode fazer, informação que a gente pode dar para o paciente. Então, assim, embora a gente não vá resolver o macro, porque precisa de mudança política mesmo, a gente pode encaminhar o paciente para alguns desses serviços para ajudar de alguma forma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais. E, obviamente, né, gente, a mudança no macro tem que acontecer, né? Então, assim, eles falam muito assim, o fruto da árvore é o desfecho, mas o que está lá no solo é o que vem, na verdade, das políticas de saúde, das políticas de educação e tudo mais, né? Que é o que vai influenciar demais. Agora, o que tem que abrir os nossos olhos determinantes sociais, os determinantes sociais de saúde têm uma influência enorme na saúde hoje. E a gente não pode esquecer disso, né? Porque se bobear, muitos dos desfechos dos nossos pacientes são influenciados, além da experiência, além de todas as outras coisas que a gente já sabe, também por esses determinantes sociais de saúde, né? Sim. Não, e é bem legal você falar isso, né, Lê? Porque eu acho que tem, cientificamente falando, entendendo como que funciona o processo, primeiro é entender quais variáveis influenciam, depois entender se abordar eles mudariam alguma coisa no desfecho, né? Para depois futuramente elaborar outras estratégias para depois chegar nesse macro, né? Então a gente precisa dessa comprovação prévia para entender se vale a pena fazer isso numa larga escala ou não, né? Então a gente sempre tem que lembrar dessas questões porque ele começa a entrar em áreas que a gente não está acostumado, né? Então elaborar uma estratégia disso é algo para a gente bem complexo que a gente não teve um treinamento de base, né? Isso é uma coisa bem complexa. O Rafa quer complementar alguma coisa, mas eu vou pedir já para o Rafa ir para os momentos finais e aí fazer um fechamento aí. Então, por favor, Rafa. Eu ia comentar que, inclusive, isso gera discussões negativas, né? Com toda a onda de uso de inteligência artificial em saúde, inclusive você coletar determinados sociais e não tomar ou não agir diferente perante eles pode introduzir até machine bias, né? Você pode começar a tomar decisões piores ou classificar pessoas, né, de forma ruim, porque naturalmente existe esse viés, né? Ou pior, né? Você pode, em alguns países como o próprio Estados Unidos, onde o sistema de saúde é praticamente todo privado, né? Você pode começar a ter um certo preconceito com relação à seleção de indivíduos, porque você sabe que eles vão ter piores desfechos, né? Um custo maior atrelado ao manejo de saúde deles. Isso já acontece, só um parênteses, mas Já. já acontece. Eu acho que é uma situação muito complicada, né? Porque, assim, supostamente, né? Os próprios planos de saúde, eles vão tentar, por exemplo, você pega a gestora de saúde aqui no Brasil, que estão começando a surgir, né? Tentando usar modelos diferentes e processos de cuidado melhores para entregar mais valor e ter um custo-benefício melhor. Mas o quanto que vale, né, para eles não tentar triar de cara aqueles que vão ter piores prognósticos ou conseguir predizer aqueles que vão usar mais o sistema, que vão ter maior probabilidade de evoluir para doenças crônicas não transmissíveis, né? E quando a gente entende que determinantes sociais, por exemplo, tem um papel muito importante nisso, né? A gente começa a levantar toda essa discussão que eu acho que não tem uma resposta de fato ainda, porque começa a entrar nessa tríade o que você falou, de política pública, mercado, né? E a gente tem realmente intervenções que podem atuar nisso. Mas acho que fazendo um fechamento, né, a gente realmente fala muito do biopsicossocial, né, mas a gente particularmente vê ainda muita gente, apesar de entender ou entender que o processo é multidimensional, que a saúde é multidimensional,
aplicando raciocínios lineares e muitas vezes técnicas baseadas só no bio, né, para tentar olhar para os seus pacientes. Eu acho que a ideia desse episódio não é fazer um call to action para a gente sair avaliando um monte de coisa, né, mas é um processo de que a gente tem que entender que existe mais do que muitas vezes a lupa que nos foi imposta na faculdade, né, nos foi imposta ao longo da formação. Nós somos profissionais, principalmente da musculoesquelética, com uma visão extremamente cinesiopatológica, né, sobre as condições de queixas musculoesqueléticas. Acho que isso serve para a gente começar a abrir o escopo e talvez pensar em formas de melhorar a experiência dos nossos pacientes, né? Volta de novo para o que o Foucault falou, no episódio de placebo, onde a gente fala muito de efeitos contextuais e não específicos. Existe, de novo, uma baita de uma discussão sobre isso, mas quando você começa a entender que parte do valor percebido pelo paciente para o teu processo de atendimento não está exatamente nas técnicas e na eficácia delas, mas está na experiência que ele vai ter, e essa experiência ela envolve toda uma cadeia que às vezes vai do manobrista até a espera, como o ambiente era, como ele foi atendido. Quando você começa a entender que existe essa cadeia toda que gera experiência, a gente tem que começar a considerar a experiência do paciente e também fatores que não só envolvem aqueles que nós somos formados para olhar, né, ao tentar planejar melhores cenários de reabilitação, né? Eu acho que é aquela velha frase do Cortella, enquanto não houver uma forma de fazer melhor, a gente tem que fazer do jeito que dá, mas já sabendo que talvez a gente vai encontrar formas de fazer melhor do que a gente faz hoje, né? É verdade, Rafa. Você sabe que eu tenho uma impressão, talvez eu até esteja errada, mas a impressão que eu tenho é que a gente vem, né? E aí, não é, na verdade, não é nenhuma impressão do que eu vou falar nesse momento. A gente, de fato, vem com um modelo biomédico muito forte. Mas agora vai a parte da minha impressão. A impressão que eu tenho é que a gente se movimentou mais depois para entender a parte do psicológico. E eu acho que o movimento pro social, ele tá indo meio que por último. Essa é a minha impressão. Eu acho que a gente ainda desconhece um pouco do social, porque o social, ele tem a ver com as condições em que as pessoas nasceram, em que elas cresceram, onde elas estudam, onde elas trabalham, quais são os recursos que elas têm. Elas estão numa área de violência, não estão? Elas estão numa área de pobreza ou não? Porque, na verdade, quando a gente começa a mexer no social, a gente está cavocando muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, coisas que eu acho que a gente pode fazer, eu estava até falando para vocês, do que a gente pode medir, mas com esse cuidado da ética, né? Quais são os recursos que a gente pode oferecer depois, enquanto fisioterapeutas. Mas eu acho que tem um ponto que a gente pode fazer muito bem, que é entender onde a pessoa mora. Porque hoje a gente sabe que o zip code que eles falam aqui pesa pra caramba. O CEP é onde a pessoa mora, onde a pessoa está, tem influência de quais são os recursos para atividade física. A pessoa pode caminhar naquele bairro ou não. Ela tem algum aparelho de exercício que ela pode usar ou não. Tem parques próximos para ela ser ativa. Qual que é o nível de segurança daquele lugar? Então, assim, se a gente entende um pouco do lugar, já é um grande avanço, é um bom começo. Eu não sei se no Brasil tem esse recurso, mas aqui tem um site que a gente coloca o CEP e ele faz um resumo daquele lugar, mas ele contando quais são além da característica sociodemográfica de quem mora lá, eles falam um pouco qual que é a distância para parques, por exemplo. Tem acesso para ciclovia, tem lugares para crianças brincarem, qual que é o nível de violência. Então, assim, mostra um pouco de qual que é o cenário. Isso, para nós, tem uma informação muito válida, porque a gente consegue entender, bom, se eu vou prescrever exercício para a pessoa, e a gente já viu isso em várias discussões do CSM, inclusive, o congresso daqui, que a gente vai prescrever exercício e a pessoa tem medo de sair de casa, porque mora numa região de violência. Então, assim, são coisas para a gente pensar também. Às vezes eu acho que a gente dá algumas orientações para os nossos pacientes, ou pode ser que a gente dê, sem pensar qual que é o contexto que o paciente está, né? Então, são coisas para a gente pensar. Eu acho que a gente está numa área que a gente está crescendo, a gente está evoluindo muito, assim como a gente já foi com a parte do psicológico, a gente está entendendo melhor, mas eu acho que a gente agora está num caminho de tentar entender melhor também essa esfera do social. E aí minha esperança é que a gente consiga colocar isso tudo junto. E eu não acho que nós vamos entender tudo, não, porque acho que é muito complexo, mas se a gente conseguir entender um pouco dessa complexidade disso aqui tudo junto, eu acho que a gente vai conseguir entender desfechos de saúde de uma outra forma.
inclusive a nossa visão de ensaio clínico, de revisão sistemática, eu acho que vai ser muito diferente também. E eu tô com essa esperança de que a gente vai chegar lá. Sensacional. Então, uma predição da lei que o CEP vai virar uma variável importante. E eu concordo total, né? Olha, aqui já tem sido, viu, Lê? Eles falam que onde você mora, onde você nasce, influencia muita coisa. Nessa esfera do social, né? A pessoa nasce, qual que é a influência educacional? Nossa, quais são as influências para criminalidade? Tem muito dado aqui sobre isso, sabe, Lê? Então, eu acho que o local ele é um preditor muito Né, importante. brincadeiras à parte, eu acho que é um pouco ainda de uma coisa estrutural da nossa formação, né? Que a gente sempre fala a frase do Kieran Sullivan, né? Que é se a gente tem um martelo, se a gente tem um martelo, a gente procura o prego, né? Então a gente fica tentando caçar o que a gente sabe mexer. A grande real é essa, né? E quando a gente entra numa esfera que nem é da nossa formação, a gente querer discutir sobre sociologia, políticas públicas, a nossa entendimento sobre o assunto é muito raso ainda para poder discutir se a gente pode mudar essa esfera ou não. E eu Uhum, acho isso totalmente relevante entrar nesses pontos, engatinhar. Eu acho que tem uma questão de tempo da profissão para saber como que entra, e aí volta em toda a raiz da sua pós-graduação, né, de saúde da família, que provavelmente é aquelas coisas que estão até meio batidas nessa área, porque nessa área o core é estudar isso, e a uhum. gente vai ter que trazer isso para perto um momento ou outro para poder trazer ações, né, que realmente possam interferir nessas questões, né? São coisas Verdade, estruturais, é muito muito complexo, né? verdade, Ale, só Lê. para fechar aqui também, eu vou pedir para você fazer o fechamento do nosso episódio aqui, palavras finais, tá? E aí, fique à vontade. Bom, acho que até as minhas palavras da fala anterior, elas fecham muito do que eu penso hoje sobre isso. Eu acho que são o que a gente discutiu hoje sobre a experiência do paciente, determinantes sociais de saúde. Eu acho que são componentes que são difíceis da gente explicar em conceito, porque eles são amplos, eles são subjetivos muitas vezes. Digo mais, a experiência é mais subjetiva do que os determinantes sociais por eles mesmos, mas eu acredito que são avanços que a gente tem feito na profissão. Acho que a gente tem entendido melhor a experiência, a gente tem entendido um pouco melhor essa esfera do social. Então, o que eu falei na minha fala anterior é o que eu queria usar para fechar. Assim, eu acho que a gente está tendo bons avanços e a minha expectativa é que a gente consiga juntar o bio, o psico e o social, mas de uma forma um pouco mais efetiva, mais assim, pragmática, sabe? Mas eu acho que isso leva tempo, mas a gente tem que estar aberto para, como você mesmo colocou, ouvir também outras áreas, né? Que eu acho que isso faria com que o nosso ritmo, a nossa velocidade de progresso fosse um pouquinho maior. Mas é isso, eu queria agradecer vocês pelo convite de novo, agradecer o pessoal que está escutando a gente, me colocar à disposição, se o pessoal tiver alguma dúvida também dos artigos que eu compartilhei. Espero que o que eu compartilhei antes também, que está under review, ele possa ser publicado em breve. E é um prazer também, sempre que vocês quiserem bater um papo, estou à disposição. E é isso, obrigada, gente. Que isso. Então, Ale, muito obrigado aí por todo o seu tempo, né? Por compartilhar esses estudos fenomenais. A gente vai jogar os estudos lá no grupo do Telegram, tá? Então, para vocês lerem na íntegra. A Ale é uma pessoa super acessível, estou tendo o prazer de trabalhar com ela agora em outras publicações aí e aprendendo bastante. E com certeza já está feito o convite para você trazer os seus próximos resultados aí, tá, Ale? Tá ótimo, vamos conversar de novo, sim. Com Obrigada, certeza. gente. Então, gente, só agradecer, né? Muito obrigado para todo mundo. Foi um ótimo episódio. Compartilha aí com todo mundo, curte, compartilha. E é isso aí. Até o próximo episódio e valeu!